Olha lá, Rodrigo, o ex-CEO, né, o ex-presidente das lojas americanas, o Miguel Gutierrez, afirmou numa carta enviada à CPI, que investiga, né, aquele rombo bilionário na empresa, né, ele disse que ele se tornou um conveniente bode expiatório para ser sacrificado em nome da proteção de figuras notórias e poderosas do capitalismo brasileiro, né? No documento, ele acusou os acionistas de referência das americanas, que são o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira e o Marcel Telles, de participarem ativamente na gestão financeira da varejista. Ou seja, eles sabiam, né? O Gutierrez não compareceu à CPI quando foi convocado sob o argumento de que estava em tratamento médico na Espanha, onde ele está morando, né? Segundo o jornal Valor Econômico, ele pediu para ser ouvido por videoconferência, mas a solicitação foi negada pela cúpula da comissão, que deve ser encerrada, aliás, no próximo dia 14, sem ouvi-lo presencialmente ou à distância, né? E também sem ouvir o trio de acionistas de referência. Esses três nomes que, de fato, são quase que figuras lendárias, né, da nossa economia recente, né? Em nota, né, americana, as lojas americanas negaram essas acusações e afirmaram que o relatório apresentado pela varejista à CPI em junho, né, indica que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior, capitaneada justamente por quem? Por Miguel Gutierrez. Então agora virou guerra, né? Virou boa noite, Guilherme. Virou como é que a gente fala? É uma troca de acusações entre todos. É difícil você dizer, né, com as pessoas com quem eu conversei já sobre esse assunto, é muito difícil você dizer que todo esse pessoal, qualquer um desses aí que você quiser, deixou de perceber 20 bilhões de reais que sumiram do balanço. Porque quando a gente fala os 40, ainda tem os 20 de dívida que estavam no balanço, mas tem 20 que sumiu do balanço. E aí o Bradesco entrou na justiça querendo pressionar os acionistas de referência, que são esse pessoal aí da 3G, o Paulo Lemann, o Teles e o Sicupira. O Sicupira, isso parece até novela, né? O Sicupira, que era um cara que realmente tinha muita ascensão sobre a diretoria e sobre o conselho. O Jorge Paulo Lemann tem um filho no conselho de administração. E o Gutierrez, que era o CEO, está argumentando que não, ele não sabia da parte contábil, né, dos problemas contábeis. Ele sabia que existia um probleminha financeiro que ia provavelmente tornar a empresa insolvente lá para junho ou julho deste ano, né? Mas aí o Real veio antes e aí acabou dizendo aí para todo mundo que tinha essa fraude contábil aí, essa inconsistência, na época ele chamava de inconsistência contábil, de 20 bilhões de reais. Bom, o fato é o seguinte, montada a CPI é sempre aquela coisa que a gente não sabe muito bem qual é realmente a função dela, né? Depois que ela começa. Quando ela começa, ela tem um propósito e depois parece que esse propósito vai se perdendo. O pessoal disse que não ia ouvir o Gutierrez, porque o Gutierrez estava na Espanha, nessa carta que ele envia à CPI. Ele fala, inclusive, que teve um problema renal na França, e aí foi tratado na Espanha, e agora, sob cuidados médicos, ele está proibido de fazer voos, né, principalmente voos internacionais. Muito bem, mandou essa carta horas antes da divulgação do relatório da CPI, que diz que, olha, tem fraude, tem problemas, teve má fé, mas a gente não sabe quem foi, né? E ficou por isso mesmo. Ninguém ouviu, por exemplo, o pessoal dos auditores, né, que faziam a auditoria desses balanços esse tempo todo. Os três principais acionistas aí, os acionistas de referência, que também são acionistas de referência lá na Ambev, né, que também são acionistas importantes lá na Eletrobras, que também são acionistas importantes lá na Tupi, aliás, na Eletrobras não, na Tupi, que o governo trocou agora alguns conselheiros. Então, eles têm influência em boa parte da economia brasileira, em boa parte do mercado brasileiro e, consequentemente, da política nacional. O fato é o seguinte,
A CPI está se encaminhando para um fim melancólico, né, dizendo aquilo que todo mundo já sabia antes mesmo dela começar, e não dizendo aquilo que todo mundo desconfia, mas ninguém tem coragem de falar. O Guterres acabou colocando o dedo levemente na ferida, dizendo que, olha, esse pessoal aí, os 3G, eles tinham, sim, muita proximidade com o que era feito na diretoria, mas a própria explicação para que ele não seja incriminado, ele, Guterres, acaba complicando esse argumento, porque ele fala, olha, eu era o CEO, mas eu não tinha muito contato com a contabilidade. Né? Isso ficava com a gestão contábil lá, com o pessoal do departamento de contabilidade, com o pessoal do departamento de finanças, com o compliance, eu não sabia de nada. Então é difícil de você falar que o CEO não sabia de nada, mas os acionistas de referência sabiam de tudo. O fato é que ele estava... E vamos combinar que o nada eram 20 bilhões, né? Exatamente. Não nadinha, né? Exato. É tipo aquele Pix de 1 bilhão e 200, que é o Pix Record, que o Wilson não lembra de ter passado. Mas você pega essa história, então o Guterres acaba colocando o dedo na ferida, a CPI, que ia acabar, agora está com um zoom de tentar prorrogar por 30 dias. O presidente da CPI dizia que não iria ouvir o Guterres por vídeo, porque seria injusto com os outros que foram ouvidos presencialmente. E aí alguém surgiu com uma ideia, eu sempre acho isso muito legal no Congresso, que é a seguinte: não podemos ouvi-lo realmente por vídeo, então vamos à Espanha. E já estão organizando um comitê para visitar o Guterres na Espanha para poder ouvi-lo, não é mesmo? Deve durar uns 10 dias essa arguição, porque, afinal de contas, a Espanha é um país onde os caminhos são muito complicados. Imagina você se deslocar até o seu hospital. Muitas tapas que esse pessoal merece.